Então agora a gente vai comentar um pouco sobre a evolução do vampiro e as características da psicologia junguiana. Em toda essa progressão do vampiro, todos os personagens que a gente citou, eles inevitavelmente vão estar sempre ligados a alguma maldição. Dessa ideia do vampirismo ser sempre associada a um ser misterioso ou a um demônio em certas culturas, mas vai estar sempre ligado nesse princípio como algo maligno, como algo ruim. Em Nosferatu, né, a gente vai ver essa figura grotesca, monstruosa, destrutiva, perversa, horripilante, e isso vai ser identificado como a ideia do mal. Pro Jung, ele aborda muito essas questões de bem e mal, e ele vai conceber o bem e o mal como categorias arquetípicas. E em todas as culturas, isso vai estar evidenciado. Vai ter sempre figuras que vão representar imagens do bem, e em contrapartida vão ter figuras que vão considerar imagens do mal. Não sei se em todas as culturas, mas em alguma maioria delas vai ter essa ideia do bem e do mal. Talvez não tão dicotomizadas assim como a gente tem no zoroastrismo cristão, mas vai se ter a ideia. E as imagens de Deus e o diabo, por exemplo, né, as mais famosas, entre muitas aspas, no contexto ocidental, elas são ícones simbólicos da ideia de que há uma personificação do bem e uma personificação do mal. Então, essa imagem de Deus pro Jung, ele fala que essa imago Dei estaria associada a todos os atributos de amor, sabedoria, paz, força, justiça, compaixão, verdade e tudo que seja luminoso e sagrado. E já essa imagem, essa ideia do mal, vai estar ligado à outra polaridade, esse lado sombrio, o ódio, a violência, a injustiça, a impiedade, a malícia, a avareza, a inveja, o orgulho, a vaidade, a profanação e aos pecados em geral. Então, a gente tem o Nosferatu, que é esse mal puro, essa criatura horripilante que tá a figura do mal, e a gente depois tem o Drácula, que é um vampiro que continua sendo perverso, continua sendo maléfico, mas entretanto ele ganha atributos como a intelectualidade, o carisma, principalmente, a beleza, o glamour. Ainda que por dentro ele seja essa criatura que quer fazer o mal, por fora ele é a criatura que te conquista, porque ele tem muitas habilidades sociais, ele é um vampiro carismático. E ele vai ganhando o fascínio não só da vítima dele, mas o fascínio dos telespectadores. Então, quando a gente faz um avanço para 92, com o filme de Drácula de Bram Stoker, do Coppola, por exemplo, que é um filme bem famoso, tem o Ken Reeves, o Gary Oldman, a Winona Ryder, e é apresentado esse Conde Drácula como um jovem que tem muito mais poderes que os protagonistas dos filmes antigos, e ele é erudito, elegante, tem os bons modos, é passional, e algumas vezes ele é cruel, sim. Porém, ele é tão carismático e ele tem uma paixão tão grande pelo interesse romântico dele, e a história dele comove tanto o público que você se pega torcendo pra ele. Então, o vampiro, ele passa a transitar entre esses conceitos que o Jung considera arquetipicamente do bem e do mal. Então, ele assume aspectos que em alguns momentos vão ser virtuosos, vão ser gentis, vão ser amorosos, mas também vai transitar entre os comportamentos perversos e de fato maléficos. Quando a gente chega em Crepúsculo, o Edward é apresentado pra gente como o herói, porque após ele conhece a Bella. E vale ressaltar novamente a inversão dos papéis, porque o Edward, ele já não vai ser aquela criatura perversa, maléfica, extremamente sexual como um vampiro da Anne Rice, por exemplo. Ele já vai ser o rapaz bom moço, sabe? Ele vai ser casto, ele vai preservar a virgindade dele, ele vai seguir uma moral, de certa forma. Então, há essa inversão dos papéis. E ele vai se misturando com o arquétipo do herói. Agora, falando sobre ânima, eu acho que um dos pontos mais em que a gente pode notar mais a presença desse arquétipo feminino no masculino, né, principalmente quando a gente vai falar de vampiros masculinos, é justamente no Lestat, né, que, como a Manu já falou em algumas falas passadas, ele vai manifestar muitas vezes um comportamento que seria associado a uma falta de masculinidade. Só que, ainda assim, ele não deixa de exacerbar o poder que ele tem manifestando esse ânima, né? O que vai
como ela também citou, vai acabar atribuindo a ele características andrógenas, novamente reforçando essa dualidade do vampiro e reforçando também essa compreensão que a gente poderia ter através da obra do Jung, né? Em que esse vampiro, além da sua dualidade que a gente já conhece, ele vai ter também essa dualidade psicológica mais avançada, onde ele consegue, talvez, conseguiu já lidar bastante com o seu ânima. E talvez até com a sua sombra mesmo, no caso do Lestat, né? O Lewis ainda tem alguns problemas com tudo, então não dá pra falar disso dele. É porque, tipo, quando a gente para pra pensar nos preceitos da psicologia junguiana, no processo de individuação, há um momento de você ter o seu confronto com a ânima, você sendo um homem cis, de certa forma. E o vampiro, quando a gente faz uma análise junguiana, ele tem muito isso. É citado no trabalho que essa suavização da imagem vampírica, ela vem como resposta à necessidade de dar razão aos desejos vinculares, afetivos e eróticos que foram reprimidos pelo padrão patriarcal. Então, a sociedade estava lá tendo homens com essa masculinidade absurda, um padrão patriarcal, e tudo que fosse ligado ao socialmente considerado como feminino estava sendo reprimido. Então, o vampiro, ele traz completamente o contrário disso. É uma não vergonha da sua realização sexual, sensual e amorosa. E é na sensação de êxtase dessas experiências que ele se conecta à ânima. E essa conexão da ânima é extremamente necessária para o processo de individuação. Então, para você se desenvolver e se libertar desse mundo sombrio, dessa sombra, você tem que estar disposto a receber o outro diante de si e dentro de si, a receber esse outro lado, esse princípio feminino. E esse princípio feminino, que geralmente nos filmes é representado pela mulher amada, ele é essencial no processo de humanização desse personagem. Então, a gente pode entender muito a trajetória do vampiro, né, em algumas obras cinematográficas, como um processo de individuação, onde ele passa pela sombra, ele passa por esse lado grotesco, ruim e reprimido, passa por esses aspectos mais femininos, ele consegue compreender a ânima e abraçar isso, a personalidade dele, e aos poucos vai se tornando um indivíduo mais completo e mais humano até. Além da performance, né? Pegando novamente o Lestat, em que ele consegue performar dentro de ambientes sociais o personagem que ele quiser, né? Que vai também remeter essa questão de domínio sobre a persona, que também é uma das questões relacionadas ao desenvolvimento da personalidade. Então, quando a gente para pra pensar em toda essa relação do vampiro, é como se ele tivesse essa relação feminina com a ânima dele, que a ânima funciona como uma função transcendente que te propicia chegar no self, como a gente já falou. E não só isso também, mas quando o vampiro consegue integrar essa ânima, ele vai automaticamente manter um relacionamento melhor com o interesse romântico dele. E isso se vale muito quando a gente para pra pensar na realidade sobre qual é a importância de quando homens aceitam melhor o aspecto feminino deles, eles conseguem não só se desenvolver individualmente e alcançar o processo de individuação, mas eles têm uma relação melhor, não apenas com os interesses românticos dele, mas com todos ao seu redor. É um acerto de contas consigo mesmo. Então é algo muito importante. E é muito legal a gente observar como hoje em dia as obras estão explorando esse vampiro como herói, esse vampiro como algo mais humano, e como isso está refletindo um modo que a gente nos enxerga como sociedade. E é muito legal a gente parar pra pensar em como vão ser os vampiros do futuro, quais vão ser as características dele, e isso servir de espelho para como a gente se enxerga também.